Igmas Neutros, pessoal! Esse é o podcast do Geek Area, um espaço para a troca de conhecimento do universo geek e tudo mais ligado à tecnologia e entretenimento. Eu sou o William Alexandre. Eu sou o Igor Max. Eu sou o Givanildo. Então, pessoal, o papo hoje é sobre revisionismo histórico. Uma conversa que nunca termina. Sempre nós temos fatos históricos sendo reescritos e nós acabamos sem saber o que realmente aconteceu. Um dos fatos mais revisados hoje em dia, ditadura, regime militar, governo militar, enfim, hoje é o dia de descobrirmos até qual o termo correto desse período que nós vivemos e também falar sobre revisionismo. Então, Givanildo, qual é o termo correto? Olha, William, eu acho interessante a gente ver essa questão do revisionismo, né? Você tocou aí no assunto. Às vezes a gente pode ver isso como uma coisa ruim, mas o revisionismo histórico é uma coisa que acontece e é normal. Porque a história tem pontos iniciais diferentes, entendeu? E correntes historiográficas diferentes. Então, eu não sou muito de condenar essa questão, né? Eu acredito que a gente vai falar mais um pouco à frente, né, sobre isso. E sobre a questão se é ditadura ou regime militar, essa questão aí está mais por um lado de você ser a favor ou ser contra daquele período histórico do Brasil, né? Porque, na verdade, foram os dois. Foi um regime militar, né? Civil-militar, sendo que os militares eram a cabeça do governo central, auxiliado por civis que estavam apoiando eles, e era uma ditadura porque durou 21 anos praticamente, né? E com esse mesmo grupo dominando. Agora, quando você trabalha essas terminologias, geralmente é para alguém dizer se é a favor ou se é contra. Se eu sou uma pessoa que apreciava aquele período, eu geralmente falo regime, né? E se eu sou totalmente contra aquele momento histórico do Brasil, eu já falo golpe, né? Eu vejo por esse lado, assim. Fala ditadura, né, no caso, né? Ditadura. Na verdade, foi um governo militar, né? Civil-militar, né? Porque, como eu estou dizendo a você, nesse momento, principalmente nesse momento de polarização política, com um presidente que é totalmente favorável àquele momento, ele, né, já se demonstrou várias vezes, em várias declarações que foi favorável àquele momento, aí quem é contra ele ataca como ditadura. Naquele momento foi uma ditadura, ditadura sempre é ruim, né? E aqueles que são a favor dele vão chamar por um nome mais sutil. Que houve um golpe, porque houve a deposição do presidente, que no tempo foi João Goulart. Ele primeiro soltou uma informação falsa, naquele tempo já tinha fake news, de que ele tinha saído do país e tinha abandonado o cargo, mas ele tinha ido para o Rio Grande do Sul, né? E só foi um motivo fictício que acharam. Mas foi um golpe porque houve a marcha de dois pelotões que saíram. Um saiu no Rio de Janeiro, foi às ruas, e outro, se eu não me engano, foi de Minas Gerais. Houve a deposição, mas como ele já era o vice, não teve a sucessão. Então houve o golpe porque instaurou-se um governo militar. Foi deposto um governo civil que tinha sido eleitoralmente posto no poder e tudo mais. A princípio, não foi instaurada a ditadura porque, mesmo tendo o golpe de 64, as liberdades não foram cassadas. Cerceação de liberdade só ocorreu de 68 no AI-5, né? Aí, a rigor, a ditadura foi de 68 até 78, né? Mas de 64 a 68 e de 78 até 85 manteve-se um governo militar, né? Houve as três formas em um mesmo regime, a meu ver. Eu acredito assim, tudo, esses termos,
na verdade, eles estão corretos, né? Foi um regime militar? Foi. Era uma ditadura? Para a maioria das pessoas, vão dizer que era uma ditadura, porque, de fato, era uma ditadura. Foi tempos ininterruptos de um certo grupo no poder, né? Mas, quando as pessoas falam, é regime, é ditadura, é só uma tentativa de determinados grupos polarizados de criminalizar a coisa, né? De dizer assim, foi uma ditadura, foi uma coisa terrível. E o outro dizer, não, foi só um regime, foi um momento que os militares tinham que ajudar o povo brasileiro, né, totalmente permitido pela lei. É uma tentativa de atenuar quando se fala regime, né? Mas, na verdade, como você disse, tudo está dentro do termo. Era um regime militar, foi uma ditadura, foi um golpe, como você falou, que você falou uma coisa interessante aí, sobre a questão do Jango. Ele era vice-presidente da República, né? E ele foi eleito vice-presidente da República. Não como hoje, porque hoje, como você sabe, a gente vota numa chapa que elege já o presidente e o vice. Naquela época não, naquela época você votava no presidente e votava no vice-presidente. Justamente, eram eleições distintas, né? Exatamente. O Jango era candidato da outra chapa. Jango era da esquerda mesmo e já Jânio Quadros era da direita, né? Era um governo híbrido. Era um governo híbrido, né? Exatamente. Os dois polos. Então, esse governo era totalmente legítimo. E quando vem os militares e derrubam esse governo, então não tem outra palavra para não falar que não seja golpe, né? Justamente. Pronto, tá me ouvindo? Oi. Vamos lá. Revisionismo histórico. Isso sempre existiu ou é algo recente? Assim, mas ou foi trazido assim por conta de alguns fatos que vão surgindo naturalmente e é inevitável que haja o revisionismo? Bom, isso é inevitável. E sempre existiu. Agora, assim, geralmente quando a gente escuta essa palavra, a gente tenta atrelar uma coisa negativa, né? Porque o que está acontecendo hoje, existe muita coisa negativa, né? Mas o revisionismo, a releitura da história, ela é necessário que ela seja feita. Essa releitura tem que ser feita, porque cada narrativa histórica é feita em um devido momento. Determinadas situações são colocadas para o historiador usar como ferramenta de pesquisa, né? E as próprias correntes historiográficas que o historiador vai usar para construir essa narrativa. Então, por exemplo, eu peguei um exemplo do Tiradentes. Antes dessa questão da República, não se ouvia falar em Tiradentes. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Eu já ouvi. Justamente. Ele foi literalmente um bode expiatório, né? É verdade. Então, ele foi um criminoso naquela época e foi condenado e ali naquele momento a história era aquela. Então, depois, com a questão da República, foi necessário criar uma história para a República Brasileira, né? Que a gente sabe como foi que ela ascendeu, mas tudo tem necessidade de ter sua história. Então, foi preciso construir seus heróis e tal. Aí houve essa releitura desse personagem, né? Foi feita uma releitura desse personagem. Nos modos dessa historiografia, digamos que positivista, né? Então, é assim. A necessidade de se construir um herói, né? A necessidade de ter um herói para se ter uma identidade nacional, né? Exato, nesse caso foi isso. Mas existem outras situações que é preciso você fazer uma releitura também. E é natural. Agora, o que você não pode fazer é o que está acontecendo muito hoje, que muitas vezes não são historiadores, não são pessoas acostumadas a trabalhar, usar da metodologia da ciência
e fazer uma narrativa histórica sobre determinados fatos históricos, e aí o que é que faz? Só faz produzir ideologia. Tá entendendo? O que você tem que fazer? Você quer fazer uma releitura? Faça. Agora você vai pegar os fatos históricos, vai partir da sua subjetividade, que geralmente é assim, e você vai jogar no crivo da ciência, meu amigo. E aí o resultado, se for no crivo da ciência, vai ser uma narrativa importante. Pois é, há de se usar os parâmetros científicos, né, para se realizar um estudo de revisão historiográfica, né, que poucas pessoas até se referem ao termo historiografia, né, que é a parte científica da história, né, que deveria ser ensinada nas escolas também, né. Isso é muito ensinado, Igor, na faculdade. Porque na escola, nos cursos nível médio, fundamental, você vê um paliativo, né? Porque na verdade ali você não vai construir algum trabalho, alguma coisa. Né? E na faculdade você tem cadeiras voltadas à historiografia, que é como você vai construir narrativas históricas, né? Com base em elementos e fatos, né? Com base em elementos e fatos são digamos que você assim, em um processo penal, né, você não precisa das provas. Então, numa narrativa histórica, na construção da narrativa histórica, você precisa dos fatos. Os fatos são fundamentais. Agora, cada corrente historiográfica vai ver fatos históricos com visões diferentes. Por exemplo, a corrente historiográfica do positivismo, eles só se aproveitam de documentos oficiais. Um documento em cartório, né, uma certidão. Né? Para esse fato histórico é isso. O fato histórico é isso. É apenas a análise documental mesmo. Apenas a análise documental. Aí se você for para a historiografia, a corrente historiográfica da Escola dos Análises, por exemplo, eles passaram a identificar outras coisas como fato histórico. Uma receita, uma carta, né? Outras características pequenas que na historiografia positivista aquilo não era um fato histórico, então não caracterizava, né? Então isso é o que vai fazendo de importante essa questão da releitura, né? Do revisionismo. Justamente, até porque muita coisa não vai para os documentos, né? Muito dos fatos que acontecem, os meandros internos e tudo mais, não é posto em documentos, né? Muito ocorre por outras vias, né? Sobre essa questão justamente do positivismo, que foi uma coisa muito brasileira, né? Da coisa de querer sempre... Exatamente. E geralmente esse tipo de história é uma coisa que a gente falava muito assim na faculdade, assim, essa história é uma história produzida pelos vencedores, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar essa história de Jesus Cristo a partir da visão de Roma, que condenou Jesus Cristo, né? Não a Roma que depois virou Império Cristão, mas a Roma que condenou Jesus Cristo, ele é um mero bandido, subversor, né? Se a gente for olhar os documentos lá, a gente vai ter aquilo. Pois é, tipo, e voltando mais atrás, né, tipo, os feitos gravados pelos faraós lá no Egito e tudo mais, ali já foi provado que boa parte daquilo ali era uma mentira pro povo, né? Pois é, por isso, Igor, que aí é necessário você, às vezes, fazer a releitura da história, porque os documentos que tem para você é aquilo, antigo. Aí o pesquisador vai, não, eu vou verificar essa questão aqui, se realmente era desse jeito. Mas aí é fundamental que ele use da metodologia científica na produção da narrativa. Se ele não fizer isso... Ter a visão ampla e utilizar de todos os elementos disponíveis. Tipo, eu não me lembro qual é o nome do faraó, não sei se foi Akhenaton, que tem lá nas paredes, eu acho que é de Karnak, a luta deles contra os hititas. Os hititas, depois que se descobriu recentemente, que praticamente devastaram o exército egípcio, né? Mas o faraó, para não sair por baixo, mandou
Mandou colocar lá nas paredes uma vitória magnífica dele, né? Pra coluna de Trajano também lá em Roma, né? Que ele perdeu também a batalha, mas mandou fazer a coluna como se ele tivesse ganho. Exatamente. Aí tem uma coisa interessante. O que é que está acontecendo muitas vezes aqui hoje, que a gente vê e acaba criticando essa questão do revisionismo? Depois, eu acredito que em 2010, eu não me recordo muito bem, 2009, foi lançado um livro do Laurentino Gomes. Isso gerou um grande debate. Porque o Laurentino Gomes, ele não é um historiador. Ele, tal qual o Eduardo Bueno, são jornalistas de informação, né? Mas fazem um trabalho historiográfico excelente, né? Historiográfico. É isso que eu queria dizer. Os livros do Laurentino Gomes, eu particularmente eu não achei ruim, não. Eu achei uma produção boa, né? Caras que são autores que são fundamentais no curso de História, que é o Sérgio Buarque de Holanda, entre outros, que me fugiu da cabeça, o do Casa Grande Senzala, o Gilberto Freire, né? Eles também não eram historiadores. Tanto o Sérgio Buarque de Holanda como Gilberto Freire não eram historiadores. E são referências. São referências total. Se você não lê esses caras, então você... Só que o que aconteceu? De um tempo desse para cá, alguns jornalistas entraram nesse momento bom do jornalista escrever história e resolveu escrever história também. Eles têm uma escrita muito boa. É muito, muito bom ler o livro desses caras, desses jornalistas. Eles escrevem muito bem, sabe? Aí é o que acontece. Eles não usam da metodologia, principalmente um autor, não sei se vocês já chegaram a ler esse rapaz, inclusive ele trabalhava na CNN, foi demitido. Ele escreveu um livro, Guia Politicamente Correto, sabe? Eu já vi que virou até uma série no History, né? Virou até uma série no History, que aí ele e outros historiadores participam e tudo. É muito, muito bom mesmo, muito bom. Tu gostou? Excelente, gostei demais. E a série é que é boa mesmo, que tem participações de historiadores e de jornalistas na série. O livro dele, ele não trabalha com evidências, não, sabe? Não, mas justamente eu tô falando da série, tá ligado? Do livro eu não cheguei a ver, mas a série o que foi que pegaram? A série pegaram os fatos levantados no trabalho dele, criaram a série, só que a série são jornalistas e historiadores para corroborar os pontos elementares daquilo, tá ligado? Entendi. É porque eu não vi a série, né? Eu vi o livro. Quando você vai fazer uma narrativa histórica e você levanta um ponto, você tem que provar aquele ponto através dos fatos históricos. Você vai levantar os fatos históricos e vai dizer, esse cara fez isso, isso e isso, porque essa determinada coisa aconteceu nesse momento e tal. E muitas vezes o que acontece é que ele traz uma situação da seguinte forma. Eu não tenho como provar que ele fez isso aqui, mas ninguém também prova que ele não fez. Então ele fez. Até que alguém prove que ele não fez. Sabe? Isso aí está fora da produção da narrativa científica. Tá entendendo? Cientificamente isso não é aceito, né? Não é aceito. Né? Por exemplo, eles têm uma parte que eles dizem zumbi tinha escravo, mas não tem momento que ele evidencia que o zumbi tinha escravo. Nas comunidades da qual ele fazia parte, na África, era normal ter, sim, mas não tem evidência que ele, depois do cárcere, né, saiu e fez uma comunidade do qual, até hoje, pelo que eu pude ver, eu não vi esse tipo de evidência, né? Outra coisa que ele trouxe, no momento dele fazer críticas ao Che Guevara, né? O Che Guevara exaltado pela esquerda brasileira, América Latina, só que ele era um assassino cruel, ele era, sei lá, matou muitas pessoas e tal. Disso aí ninguém tem dúvida, que ele matou, que ele, né? Então, o que é que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo desconstruir um mito somente, ou eu quero dizer, não, qual foi a importância do Che Guevara naquele momento histórico da América Latina? Ele foi um guerrilheiro, né?
que combateu determinado governo autoritário, coisa e tal. Agora, eu chegar e levantar questões tipo, ele matou pessoas. Pô, eu sou um guerrilheiro, eu mato pessoas. Né? É a mesma coisa que eu posso dizer. O presidente Roosevelt matou pessoas durante a... Assim, matou. Ele era o presidente, não diretamente, né? Mas assim, ele era o presidente de uma nação que estava em guerra e aconteceu, né? Agora, qual a importância lá daquele presidente, naquele momento histórico, no combate ao nazifascismo? Né? Isso é uma narrativa importante de você criar. Pois é, há de sempre se ter os olhos para o contexto histórico onde aquela figura e aqueles fatos estão inseridos, né? Senão fica só uma guerra de opiniões. O Brasil estava a um passo de se tornar uma união das repúblicas socialistas soviéticas ou não? E a outra pergunta que já é emendada com essa. Os Estados Unidos tiveram participação ativa nesse golpe militar? Pronto. O que acontecia era o seguinte. Existia um contexto de Guerra Fria. Né? A Rússia, a União Soviética, junto com os Estados Unidos, vinha disputando esses territórios de domínio econômico, né? Ideológico. E aqui na América Latina já tinha havido a Revolução Cubana, em 59. Né? Então os Estados Unidos sofreu esse impacto e não queria perder mais espaço. Principalmente com um país como o Brasil. Um país como o Brasil, que é grande, territorialmente grande, tinha uma força econômica, né? Uma economia boa, né? E os Estados Unidos temia isso, né? Tanto que eles interviram diretamente para que isso acontecesse. Por outro lado, não é que a gente possa dizer que o Jango lá era um comunista. Né? Ele nunca foi do proletariado, ele foi de uma família rica lá do Rio Grande do Sul e ascendeu politicamente. Né? Agora, o que a gente tem que lembrar é que o Jango é da escola política do Getúlio Vargas. Ele foi ministro de Getúlio Vargas. Né? Ele teve ali a questão do trabalhismo, a questão do populismo do Getúlio Vargas. Algumas pessoas até falam que ele seria uma espécie de herdeiro do Getúlio Vargas. Né? Então, essa questão do populismo estava com ele. Só que o que acontecia? Detalhe, ninguém podia dizer que o Getúlio Vargas era comunista, né? Porque foi uma das pessoas que mais perseguiu o comunista. Acho que colocou até o Partido Comunista na clandestinidade. Então, o que acontece? No tempo da ditadura do Estado Novo, ele era literalmente um nazi-fascista. Um nazi-fascista, né? E o que tinha é que o Jango era praticamente um herdeiro político do Getúlio Vargas. E ele era, assim, esse caráter populista de Getúlio Vargas, né? Ficou explícito no comício o comício que ele fez, né? Do Rio Centro. Né? Então, o que acontecia? Esse clima de Guerra Fria que existia, usaram essa característica do Jango e disseram que ele era comunista. Então, começaram a trabalhar para derrubar o governo. Tinha que derrubar o governo, porque o que interessava aos Estados Unidos, a potência capitalista da época, era ter um grupo no governo que desse apoio a eles, que foi o que a ditadura militar fez, né? Então, dizer que o Brasil estava próximo a se tornar uma União Soviética, eu acho complicado. Eu não colocaria dessa forma, não. Eu acho que o que houve foi uma grande conspiração golpista ali mesmo. E esses termos aí usados é uma coisa que a gente ouviu muito esses dias, de políticos da direita dizendo que o Brasil ia virar uma Venezuela. O Brasil nunca vai virar a Venezuela. O Brasil nunca vai ser uma Cuba. Né? Então, isso foi usado naquela época também. Existia uma espécie de gabinete do ódio lá. Sabe? Foi criado naquela época um instituto, que eu até coloquei o nome dele aqui, que eu não esqueci. Instituto de Pesquisa de Estudos Sociais, uma coisa mais ou menos assim. Era uma espécie de gabinete do ódio. Eles faziam palestras, eles produziam cinema, propaganda, rodavam o Brasil fazendo propaganda anticomunista.
né? Então criou todo esse ambiente golpista, dizendo que o Jango era comunista, dizendo que o Brasil estava para se tornar Cuba, a nova Cuba, né? Justamente só para justificar o que aconteceu, né? O que foi o golpe. Um fato curioso e até engraçado é que, na verdade, João Goulart nem político queria ser, né? Ele queria ser jogador de futebol e chegou a jogar no Internacional. Aí era muito bom. Ele disse que quando quebrou o joelho, teve um problema. O pai dele que disse: não, meu filho, você vai ser político. O pai tinha uma cor bem brasileira, né? Aquela política patriarca. Não deu certo como jogador, vai se candidato. Pois é, e eu acho que eu vejo muito também dessa coisa dos Estados Unidos ter entrado de cabeça aqui, que até há documentos, tanto da CIA e tudo, que foram revelados, que mandaram até um submarino nuclear para aqui para a costa para dar tipo um apoio logístico militar, né? Caso tivesse um conflito armado mesmo, né? E acho que muito se deu também depois da derrota dos Estados Unidos na tentativa da invasão de Cuba, né, pela Baía dos Porcos, né? Eu acho que aquilo ali acendeu um alerta para eles e se a gente não fizer alguma coisa, os soviéticos vão tomar conta da América Latina, né? Exatamente. E a ajuda não foi só com esses porta-aviões, não. A ajuda foi financeira pesada. Teve muito dinheiro mesmo. Propaganda, políticos para falar mal do governo, jornalistas, uma propaganda pesada, muitos dias. Se você pegar o documentário, o dia que durou 21 anos, tem todas essas provas, documentos, áudios, ligações do presidente Kennedy, né, entre o embaixador dos Estados Unidos aqui, que tinha um papel fundamental nisso, todas essas coisas, documentos oficiais dos Estados Unidos, sabe? Não existe dúvida desse apoio. Ô, Givanildo, mas assim, o movimento que existiu em Cuba, existiu em vários países também aqui da América Latina, né? Claro, né? Porque na mesma época em que nós vivemos esse período militar, também tinha uma ditadura muito forte também no Chile, tinha na Argentina, né? Todos, assim, financiados pelos Estados Unidos, né? Assim, digamos assim, né? Apoiados, né? Diplomaticamente, né? Da mesma forma das ditaduras que se instalaram também na Europa no pós-guerra também, né? Todas também tiveram apoio dos americanos. Assim, mais ou menos, para o pessoal mais novo entender, é mais ou menos assim. Como aconteceu agora, por último, na Venezuela. A Venezuela, na minha opinião pessoal, já é uma ditadura já. Mas isso é a minha opinião pessoal, certo? Não é a opinião mais de ninguém aqui não. Não sei se o pessoal concorda. Não, mas factual também. E é desde o tempo, assim, desde os 3 últimos anos de Hugo Chávez, já era propriamente dito uma ditadura mesmo. Então, é mais ou menos o que acontece, para o pessoal mais novo entender, o que aconteceu ultimamente, nos últimos 2 anos. Quando houve a questão de Guaidó, que ele era o presidente da Câmara de Deputados e proclamou-se presidente. E os Estados Unidos e o Brasil de imediato reconheceram. Então, assim, não que seja uma forma de ratificar uma ditadura que já existia, mas existe a questão, aí vamos entrar para outra seara também, a questão da soberania, né? Queira ou não, como aquele problema que eles têm lá tem que ser resolvido por eles. Tem golpe militar, mas os americanos sempre foram de patrocinar um bom golpe, né? Ali foi o contrário. Na Venezuela tentou se dar um golpe civil, mas também não deixou de ser uma tentativa de golpe. Porque hoje fica muito feio, né? Os Estados Unidos chegar, invadir, né? Então tem que ser assim, tem que ser por esses caminhos, assim, né? Eles invadiram o Iraque, foi toda aquela confusão, né? Sabe? E o custo financeiro também, eles não estão mais dispostos a estar bancando muitos conflitos armados, não, porque é grande mesmo. Tanto o déficit americano,
muito se falar que o Brasil vira um ano em déficit, o déficit americano lá é quase o dobro do PIB. E ninguém fala nisso, né? Quase 2 trilhões. Tem como tu formar aí a nuvem perfeita que instaurou o AI-5? Os atos institucionais eram as artimanhas jurídicas, né, que os presidentes militares utilizavam para detonar a Constituição, né, e governar lá de forma ditatorial, né. Então, começa com algumas coisas mais leves, né, e acaba chegando ao extremo que é o AI-5. O AI-5, se eu não me engano, acho que é de 69. Salvo engano, pelo presidente. 68. 68, né? Que era o presidente onde tecnicamente foi instaurado a ditadura propriamente dita, né? Porque a partir do AI-5 teve a cessação das liberdades pessoais, de imprensa, de tudo, né? A censura prévia, a cassação de direito, o fechamento do parlamento, tudo foi no AI-5. Exatamente. Então, toda ditadura que se instala sempre tem a resistência do povo, né? Então, eles foram chegando nesse momento. Um fato interessante que chegou em alguns textos que você procurar, vai colocar esse fato como determinante, né? Eu não acredito que seja unicamente isso, né? Eu acredito em conjunturas. Mas se vocês procurarem, vocês vão ver. Existe uma coisa que aconteceu no parlamento, que um deputado, eu não lembro muito bem o nome dele, se tu puder ver aí, William, acho que era Márcio Moreira Alves. Depois tu procura aí. Ele fez um pronunciamento na Câmara, no parlamento, pedindo que as esposas dos militares deixassem de, né, se relacionar com eles, para que uma certa forma de pressão, sabe? E os militares, depois desse discurso, eles ficaram revoltadíssimos, né? E exigiram a cassação desse deputado. Eles exigiram a cassação dele. O que acontecia na ditadura? Eles davam aquele ar de democracia, mas se a coisa não acontecesse como eles queriam, aí eles agiam. Então, abriu-se o Conselho de Ética para caçar esse deputado, mas o Congresso rejeitou a cassação dele, né? Então, no que ele não foi cassado, isso foi visto como uma afronta, né? Então, instituiu-se uma coisa dura como esse ato institucional que fechava e que, né, ele dava fechava o Congresso por tempo indeterminado, fechava o Congresso por tempo indeterminado e caçava política, uma série de coisas. Agora, lógico que esse fato não foi determinante, né? Geralmente é uma conjuntura. É o tipo da coisa que serve mais como uma desculpa de fato do que um fato grave em si, né? A questão dos atos institucionais é muita aquela coisa, a tentativa de se legitimar oficialmente e juridicamente, né? Mas é típico manobra de um regime totalitário, né? Você conceder poderes a você mesmo é um negócio assim absurdo, né? Não tem nem o que se falar disso. Exatamente. Então eles já vinham com essa intenção de fazer isso. Aí quando o Congresso Nacional meio que desobedece ele, aí, meu amigo, acabou, né? Acabou. Vamos fechar. Os caras desrespeitam. Eles se ofendem. Porque, não sei se vocês viram esses dias aí, o ministro Celso de Mello solicitou sobre a questão do celular do Bolsonaro, se eu não me engano, foi isso. Acho que foi algo assim. E aí houve um pedido para apreensão do celular dentro da denúncia que foi feita, né? Aí o que o ministro fez, o que a norma legal exige. O ministro enviou uma consulta à PGR para saber se a PGR, que quem tinha o direito
de solicitar, acatava esse pedido feito pelos denunciantes. Aí só por essa consulta, eles, como um bom milico, né, eles têm um grau de compreensão meio baixo. Eles não, pelo jeito, eles não sabem ler nem as entrelinhas, nem o que está expressamente dito, né? Eu acho que alguém leu por alto, aí o general Heleno já cresceu a crista e já disse que aquilo ali era uma afronta e que poderia ter efeitos danosos e incalculáveis. Que não dava para medir que podia ser. Isso é uma ameaça velada, mas é uma ameaça de golpe. Você viu que teve um fato que o ministro usou um termo jurídico, quer dizer assim, que venha debaixo de vara, uma coisa mais ou menos, que é um termo jurídico, né? E aí eles se ofenderam. Acho que eles é um jargão jurídico que está dentro dos códigos mesmo, está dentro dos códigos. Exatamente. Aí eu acho que eles entenderam que era literalmente, né? Na vara, e aí se ofenderam. Assim, é um absurdo. Como é que... Só que eles esquecem que eles são políticos. Os militares de hoje estão lá e são políticos. Eles não estão lá, não é o exército lá como era na época lá. São os famosos generais de pijama, né? São os famosos generais de pijama, né? Eles detêm a patente, mas não tem corpo. O corpo eles não são de um quartel, não tem um pelotão, eles não têm um corpo militar ao redor deles. Né? Não tem a força das armas. É um governo democrático civil, não é uma ditadura. Então ali não é o militar, ali é o ministro. Do mesmo jeito que eu podia tacar a madeira no ministro do Michel Temer, da Dilma Rousseff, ele está lá, entendeu? Respeitosamente, mas ele é um político e ele tem que estar aberto hoje, ele é uma figura do serviço público. Ele não é, tá entendendo? Eu achei aqui o trecho aqui, William, sobre o que eu falei. O nome do cidadão realmente era Márcio Moreira Alves. Aí tem aqui no Wikipédia, o Wikipédia não é fonte, né, científica, mas tem um trecho. Só para corrigir o que eu falei, corrigir não, assim, ajustar o que eu falei, né? Abre aspas lá. Márcio Moreira Alves é lembrado como provocador do AI-5, ao proferir no início de setembro de 1968, como deputado, um discurso no Congresso Nacional em que convocava um boicote às comemorações do Dia da Independência do Brasil e solicitava às jovens brasileiras que não namorassem os oficiais do Exército. Pronto. E isso eles têm como, né, o fato provocador, mas na verdade eles já tinham muita vontade de fechar o Congresso, como tem hoje. Na verdade, a corda já vinha sendo esticada há muito tempo já, né? Era uma construção feita o que tentam fazer hoje, né? O que tentam fazer hoje, que se teve uma contribuição nefasta para a humanidade, foi o uso da narrativa publicitária e a expressão de uma visão do que Goebbels instaurou no tempo do nazismo, e foi o que ficou do nazismo, foi isso, você manipular a informação, a capacidade de manipulação de informação, e foi isso que os militares fizeram, a partir do golpe de 64, que foi o golpe, a partir do golpe eles, paulatinamente, como o órgão que você citou também, foi instaurado justamente para isso, vai se criando uma máquina de divulgação, vai tentando incutir na cabeça da população aquela visão extrema ideológica e que eles estão lá justamente para proteger a nação contra... Sempre tem um inimigo, sempre tem um inimigo imaginário, alguma coisa assim, quase como um bicho-papão, né? A questão da propaganda. Aí, assim, é muita coincidência. A gente vê naquela época, em 70, quando o Brasil foi tricampeão mundial, que eu gosto muito de futebol, embora eu seja um péssimo jogador, acho que o pior jogador da face da terra sou eu. Mas, assim, naquela época já se usava a seleção, o esporte. A questão do esporte nessa época foi utilizado como propaganda do governo militar. Foi utilizado e com permissão da CDB, que no tempo não era CBF, né? Era Confederação Brasileira do Desporto. Era uma parte da divulgação do regime mesmo. Fazia parte da máquina de propaganda. O presidente Médici, ele gostava muito de futebol, né? Agora, assim,
Tudo que leva essa questão de pátria, né, nacionalismo e tal, a seleção brasileira era a pátria de chuteira, né? Tudo que viesse a vir de positivo nesse sentido, eles associavam à política, né? Tá vendo aí, o Brasil foi campeão. E para falar a verdade, tiveram algumas coisas, assim, foi positivo, sabe? Na política dos militares. Olha eu falando um negócio desse. Por exemplo, teve a questão do milagre econômico, né? Não pode ter, a gente não pode ver como, né, a maior maravilha do mundo, mas o Brasil estava crescendo. Então eles aliam esse ponto de crescimento econômico e seleção brasileira tricampeã depois de tanto tempo sem ganhar, e aí vai fazendo a propaganda e aí vai dizendo, olha, esse pessoal que está contra o governo, esse pessoal está torcendo contra, esse pessoal está nada mais diferente do que acontece hoje. Se você olhar, é a mesma coisa, né? Esse é tudo a questão ideológica para fortalecer um governo. Sim, e eu acho que o grande fator que foi determinante para a longevidade justamente da ditadura militar do Brasil foi justamente a economia mesmo. Dos anos 30 aos anos 80 foi o país que mais cresceu no Ocidente, né? Foi o Brasil. E justamente nos anos 70 foi o que mais cresceu mesmo. E a questão do milagre econômico foi 3 ou foi 4 anos de crescimento do PIB de mais de 2 dígitos, né? Aí, como sempre, desde a Revolução Industrial, o que segura o governo e derruba é a economia. A economia não tem para onde correr. Os outros fatos são só a lenha para tocar fogo na fogueira mesmo. Mas o que mantém mesmo é a economia. Então, o detalhe aí em relação a esse milagre econômico é porque que se critica ele hoje muito é que, sim, de fato o Brasil cresceu. Agora, como foi que se distribuiu essa riqueza no Brasil, né? Eu, particularmente, tenho exemplos familiares de pessoas que, naquela época, passavam fome, né? Aqui no interior do Nordeste, o pessoal totalmente desassistido, né? Totalmente diferente do que a zona rural hoje, e você vê naquele tempo, as pessoas sofriam demais, né? Então, existe esse questionamento. Como foi dividida essa riqueza? Esse milagre econômico foi para quem? A desigualdade, e principalmente na distribuição de renda do Brasil, é um fato que eu acho que também é desde o Império, né? E uma das coisas do milagre econômico foi que isso foi amplificado e muito também nesse tempo. Era um governo de poucos, onde só poucos ganhavam. Exatamente. Mas aí o governo vai e pega, estamos crescendo aí X%, seleção brasileira ganhou, Brasil pra frente, né, pra frente Brasil e tal, e aí acabava até chegando na cabeça de muitas pessoas que o negócio estava bom mesmo.